a todos, eu sou Alex Eduardo Bernardini, professor e cientista do Departamento de Física da Universidade Federal de São Carlos, e essa aqui é mais uma aula do nosso curso de Física Moderna e Contemporânea, que é uma disciplina da formação de professores, curso de Licenciatura em Física da Universidade Federal de São Carlos, que trata de uma introdução à mecânica quântica, de algumas aplicações, física de sólido, física de condutores, física nuclear, seguida de uma introdução à física de partículas, uma pequena contextualização em teoria de campos, e por fim, uma discussão sobre aspectos de todas essas coisas na cosmologia. Né? É um curso, portanto, introdutório desses diversos assuntos, da modo que a limitação de tempo não nos permite aprofundar em cada um desses aspectos, apenas uma noção introdutória dedicada à formação de professores. Bem, hoje nós vamos falar sobre o spin, não é? E algumas suas aplicações, mas preponderantemente das suas propriedades, tá bem? Esse aqui é o Wolfgang Pauli, ele é um dos introdutores da ideia do spin, nomeadamente sob o ponto de vista estatístico. Nós vamos explicar o que eu quero dizer com isso daqui a pouco, né? O spin, como o próprio nome diz, giro, né? Em inglês, algo que gira, né? Algo que tem um efeito do tipo peão, né? Ele tem esse nome porque ele representa uma propriedade das partículas que no acoplamento com o campo magnético exibe um efeito semelhante ao do momento angular, né? Então, ele acaba por alterar o momento magnético de uma partícula, né? Na medida em que nós vimos no final da última aula, aquele acoplamento do momento angular orbital com o campo magnético caracteriza o momento magnético de uma partícula, não é? A presença de spin altera esse momento magnético. Então, desde o início, ele foi associado, até certa medida de forma equivocada, do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista experimental, ele foi associado a uma característica de giração, né? Uma característica de giro intrínseco, como se a partícula girasse em torno do seu próprio eixo, né? Seria como o movimento da Terra em torno do Sol e o movimento de rotação, né? O movimento da Terra de translação seria o momento angular orbital e o momento de rotação seria o equivalente ao spin, né? Para fazer uma analogia bem grosseira com a mecânica clássica, né? Rotação intrínseca, spin, translação em torno do Sol, o momento angular orbital. Então ele nesse sentido, do ponto de vista experimental, ele acabava por, na medida em que o momento magnético de uma partícula seria caracterizado, então carregaria as informações do momento angular orbital e desse momento angular intrínseco, no acoplamento com o campo magnético, isso ficava caracterizado, não é? Acontece que, com o passar do tempo, né, por exemplo, você tem, para ter o acoplamento com o campo magnético, você precisa de carga elétrica. E aí você detectou, por exemplo, que os próprios nêutrons, né, que tem carga elétrica nula, também tem spin. Um spin igual ao do elétron, né? Um spin que tem um número quântico associado de valor 1,5, né? Então, como que isso se caracterizaria? E o momento magnético do nêutron não é zero também, é curioso, né? Ele tem carga nula, mas tem um momento magnético que dependeria da carga não nula. A gente vai entender isso mais adiante quando estivermos estudando física de partículas, porque na verdade o nêutron tem uma distribuição de carga interna devido aos quarks. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque essa ideia de que o spin seria um momento angular intrínseco, ela valeu como modelo no início, mas ela acabou sendo desconstruída com o passar das décadas, né? Então é uma propriedade muito mais decorrente de outras elaborações teóricas referente a partículas com esse caráter. Algumas pessoas chegam a afirmar que essa tradução clássica do spin, né, para como se fosse um momento angular intrínseco,
é um equívoco, de fato é um equívoco, e que então o spin não tem análogo clássico, né? Não tem mesmo, mas da própria fórmula, a melhor forma de descrever o spin, quer dizer, a forma correta, não tem uma melhor forma, tem a forma correta de descrever o spin, é a partir da álgebra de spinores, né? Soluções da equação de Dirac. A equação de Dirac é uma equação que descreve a dinâmica de uma partícula que tem um caráter de álgebra de Clifford definido, que é o caráter de spinor. Então é uma coisa bem mais complicada para ser introduzida agora, né? Nós não temos condições de introduzir isso agora. Mas que não necessariamente precisa ser quantizada. Ela é quantizada por meio da teoria quântica de campos, né? Essas soluções da equação de Dirac, na forma de spinores, mas da própria formulação clássica dela, por meio de uma álgebra de Clifford, é possível verificar a correspondência entre o momento angular orbital e esse momento angular intrínseco, né? Do ponto de vista matemático. Eles correspondem a entidades matemáticas, né? A operadores, eles vão responder a operadores de forma semelhante, né? Produzindo observáveis semelhantes. Então não é tão é um pouco exagerado dizer que não existe uma formulação clássica para o spin, né? Da própria teoria clássica dos campos é possível você começar a construir o significado do spin, né? E a partir a partir de entidades spinores definidas com propriedades bem definidas por uma álgebra de Clifford, né? Então é só para deixar claro que no começo, então, quando se propôs a ideia do spin, foi devido a evidências experimentais, devido a um comportamento experimental, né, de partículas com essa propriedade. Mas que posteriormente precisou se reconstruir o formalismo de modo a compreender exatamente do que estávamos é, é, estudando, né, do que se tratava realmente essa propriedade, tá bem? Então isso é só esse apanhado. Mas nós vamos voltar aqui ao início, né, ali no primeiro quarto, na interface entre o primeiro e o segundo quarto do século XX, né, 1930 e tal, e começar então a descrever as propriedades do spin nesses termos, né, porque foi assim que ela foi obtida, né. Basicamente, antes de entrar no mérito dos experimentos, eu já vou dar aquela que é a interpretação mais importante, né, que é definida pelo princípio de exclusão de Pauli. Dois férmions confinados, portanto, em um poço de potencial, não podem ter o mesmo conjunto de números quânticos. Esse é um princípio que vai definir um comportamento estatístico, né? Esse princípio vai acabar definindo o que a gente chama de estatística de Fermi-Dirac, né? A gente vai falar brevemente um pouquinho sobre isso mais adiante, né? Se não fossem férmions, né, fossem bósons, né, esse princípio não se aplica, né? Eles podem ter o mesmo conjunto de números quânticos. Isso provoca uma diferença brutal, né? Isso quer dizer que, como a gente estudou os orbitais dos átomos, né, na última aula, né, se eu colocar um elétron, que é um férmion, num determinado orbital, com o n definido, o L definido e o m definido, ou seja, seus três números quânticos associados a essa descrição do estado quântico e dos números quânticos de energia, momento angular total ao quadrado e a projeção do momento angular orbital na direção z, né? Momento angular orbital ao quadrado e a projeção do momento angular orbital no eixo z, eu não posso colocar
outro elétron neste átomo, que vai estar produzindo ali o posto de potencial de confinamento, com os mesmos números quânticos N, L e M, né? A não ser que esses elétrons tenham também mais um número quântico para diferenciá-los. E de fato tem, é o número quântico de spin, que pode ser, na sua projeção no eixo Z, pode ser positiva ou negativa, né? Então pode ser mais um meio para cima, ou mais um meio, ou menos um meio. Seria para baixo, vamos dizer assim, né? Mais um meio ou menos um meio. Então, por isso que eu ilustro esse elétron aí aprisionado, né? De modo que, para colocarmos dois com os mesmos números quânticos associados às propriedades extrínsecas, né, do espaço de Hilbert, portanto, ao espaço de Hilbert, cujas propriedades são descritas em termos das variáveis contínuas, né, de posição e momento, que resulta ali no conjunto completo de observáveis comutáveis, composto por a hamiltoniana, o momento angular orbital ao quadrado e a projeção do momento angular em Z, nesse caso, para eu colocar dois elétrons com os mesmos números quânticos, eu preciso ter uma diferenciação entre eles, né? Então eles têm que ter números quânticos de spin diferentes. Como os números quânticos de spin são ou mais um meio ou menos um meio, então dizemos que tem que ter spins opostos, né? Então não posso emparelhá-los da forma como eu marquei ali proibida, né? Então dois férmions idênticos não podem ocupar o mesmo estado quântico simultaneamente, né? Uma forma mais rigorosa de anunciar o princípio de exclusão de Pauli é afirmar que a função de onda total de um sistema composto por dois férmions idênticos deve ser antissimétrica com respeito à troca de duas partículas. Para elétrons de um mesmo átomo, o princípio implica que dois elétrons não podem ter os mesmos 4 números quânticos agora. Ou seja, eu já estou acrescentando o número quântico associado ao spin, não é? Então, no caso dos átomos, né, e dos elétrons nos átomos, eu resolvo o problema, né, de entender por que eu não conseguiria colocar mais elétrons nos orbitais mais profundos, né, nas camadas atômicas, dessa forma. O que eu quero dizer, qual é o orbital que está mais próximo do núcleo? É aquele do raio de Bohr, né, no caso do átomo de hidrogênio. Mas vai ser algo equivalente num átomo multieletrônico. Quais eram os números quânticos deste orbital? Era n igual a 1 e, por consequência, L só poderia ser igual a zero, porque o maior valor de L é o de n menos 1. Como n igual a 1, o L teria de ser zero. E o m, que vai de menos L a L, também seria zero. Então, ali, neste orbital, só temos essas possibilidades de números quânticos: 1, 0 e 0. Então, quantos elétrons eu posso colocar ali? Apenas dois. Um com spin para cima, outro com spin para baixo. Um com S, número quântico de spin, igual a mais um meio, outro com S igual a menos um meio, né? SZ, na verdade. O S é um meio, né? O S é equivalente ao L, né? E o SZ é equivalente ao M. Muitas vezes o SZ também é chamado de MS, tá? Nós vamos falar isso mais adiante, tá bem? E aí eu fico com o ML e o MS. O ML é para o L e o MS é para o S, tá bem? Então é assim que a gente vai caracterizar o spin. Por enquanto, como eu disse, então, nessa época, decorrente do que se observava experimentalmente. Se observava que duas coisas. A primeira delas é esse comportamento de momento angular do spin. Nós vamos falar aqui na experiência que determinou esse resultado, né, e essa interpretação. E a outra é como alocar os elétrons nos orbitais atômicos, tá bem? Então temos essa conflagração dessa situação. Mas vamos nos ater, por enquanto, essa parte mais matemática sobre a antissimetria, e no caso, simetria, quando for o caso, das funções de onda, né?
Então, como eu disse, dessa forma mais rigorosa, que dois férmions idênticos, quando colocados, né, a compor um estado quântico, esse estado quântico tem que ter uma representação de função de onda total, ou seja, aí é todo o aspecto da função de onda. O aspecto da posição, né, o espaço de Hilbert de coordenadas contínuas aí, e o aspecto do spin, que nós vamos ver que é um espaço de Hilbert de coordenadas discretas, é um pouquinho diferente, tá? Mas toda a função de onda ela tem que ser antissimétrica diante da troca de um elétron com o outro. Ou seja, se eu trocar um elétron com o outro, ela tem que mudar de sinal, né? Então, dois pressupostos são importantes. É que dois férmions têm conjuntos diferentes de números quânticos quando alocados em um estado quântico, tá bem? E dois férmions são partículas idênticas e indistinguíveis, né? Então, do ponto de vista, isso é uma afirmação mais relativa à teoria quântica de campos. Do ponto de vista da criação, os elétrons são, quaisquer que sejam os férmions, mas em particular os elétrons, são idênticos. Então, o número infinito de elétrons que existe no universo, né? Eu digo infinito porque eles podem ser criados e aniquilados por meio da teoria quântica de campos e tudo mais, mas são idênticos. Não é possível distinguir um elétron do outro. O que é possível distinguir é o estado quântico em que o elétron se encontra. Ele pode ter uma projeção de spin numa direção, uma projeção de spin em outra direção. Por exemplo, pode ter velocidades diferentes, pode ter momentos diferentes, mas como partícula, né, eles são idênticos. São idênticos. Então, se eu for descrever as possibilidades de descrever funções de onda para estados de duas partículas, é descrita por essa função psi aí, né? Eu posso ter um psi 1 de A, psi 2 de B, mais ou menos psi 2 de A, psi 2 de B. Isso aqui representa uma função de onda para o estado quântico de duas partículas, né? Aqui, o estado quântico, o que é o estado quântico? O estado quântico é descrito, né, pelo índice da função de onda em questão, né? Então, eu tenho psi1 para um estado quântico, psi2 para o outro estado quântico, né? E o A e o B são as posições aí, né? Então, é através do A e do B é que eu vou detectar, né, se uma determinada partícula ela está trocando de posição com a outra, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que um elétron está na posição A e o outro elétron está na posição B, né? E eu monto um estado quântico, né, que corresponde a essa composição, né? Um elétron na posição A, no estado quântico 1, e o outro elétron na posição B, no estado quântico 2, é uma configuração. Eu componho essa configuração com outra configuração. O elétron na posição A, o mesmo elétron na posição A, agora em outro estado quântico, 2, e o mesmo elétron da posição B em outro estado quântico, 1. E monto esse estado. A forma de montar estados esse é um estado emaranhado, tá? A forma de montar estados desse tipo não é trivial. A gente não vai falar aqui. Eu estou só montando essa configuração para descrever essa propriedade da antissimetria, tá? Então, o que acontece? Se esse estado quântico total psi é montado, né, com o sinal de menos,
o que eu percebo? Se eu trocar A com B, eu vou trocar o sinal do psi como um todo. Né? Se eu trocar o A com B, simplesmente permutar o A com B. Se essa composição for composta pelo sinal de mais, né, eu trocar A com B não vai alterar nada. Né? Eu vou ter. Então, no primeiro caso, com sinal de menos, eu tenho uma simetria ímpar. Né? Troco o sinal quando eu troco as posições. No outro caso, eu tenho uma simetria par. Né? Não troca o sinal. Então, num caso é antissimétrico, no outro é simétrico. Tá bem? Vamos desenvolver um pouco melhor essa ideia. Né? Vamos pensar aqui, ó, nos elétrons conforme eles estão aprisionados ali. Né? Vamos trocar um elétron com um outro de posição. Né? Vamos trocar, é como se trocássemos A com B. Né? Vejam o que acontece. Né? Pelas cores, ó, troquei azul com cinza. Né? Então, ao fazer essa troca, vamos imaginar que primeiro tínhamos isso daqui, né? Correspondendo ao sinal de menos ali embaixo. Então, é essa configuração, azul cinza menos cinza azul. Aí eu troco um com o outro. Né? Depois de trocar, eu reorganizo, eu passo esse bolinho da direita para a esquerda, com sinal de menos, e o da esquerda para a direita. Tá vendo? Ó? Só troquei agora de posição. Aí eu recupero o que eu tinha anteriormente, só que com sinal de menos ali multiplicando. Né? Então o que eu tinha anteriormente está ali embaixo, né? E quando eu fiz a troca aparece um sinal de menos. Porque a função é antissimétrica. Né? A função de onda é antissimétrica. Né? Então, funções de onda para dois férmions tendem a ser antissimétricas. Né? É uma característica da, 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 do fato dos férmions não poderem ocupar o mesmo estado quântico. Né? Tentando explicar um pouquinho melhor isso. Vamos pensar em bósons. Bósons são. Eu não tenho o número quântico cor, né? O número quântico cor que eu estava usando ali para diferenciar um do outro. Né? Então, eu trocar um bóson com o outro não altera em nada. Né? A figura vai ser a mesma. Né? Então venho da direita para a esquerda dos dois lados, mas não muda nada. Inclusive, eu posso colocar bóson só 2 ali para cima ou só 2 ali para baixo. Né? A função de onda continua sendo simétrica no caso em que eu troco. Se eu olhar só para. Eu não tô, no caso em que eu não componho, né? Se eu olho só para 2, por exemplo, né? 2 emparelhados, pode ser os dois para cima ou os dois para baixo. Né? A função de onda continua sendo simétrica. Né? Então é diferente da situação dos férmions. Né? É diferente. Num caso é antissimétrico, no outro caso é simétrico. Se a gente pensar especificamente nos spins, esses estados aí com os spins, né? Vamos olhar para os números quânticos. Ó. 2 spins para cima, né? Seriam então assim. Eu estou usando aqui uma nomenclatura para o número quântico de spin total, que é sempre um meio, né? É como se fosse o L lá do momento angular, o S é sempre um meio. O L podia ser 0, 1, 2, 3 até n-1. O S do spin é sempre um meio. Né? E aí as projeções em Z, que pode ser mais um meio ou menos um meio. Né? Então, sempre que a projeção em Z for mais um meio, eu ponho o spin up para cima. Se for menos um meio, eu ponho o spin down para baixo. Né? Então, aqui eu estou compondo dois elétrons, o elétron azul e o elétron vermelho. Tá? Então eu faço up, 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 down, down, up e down, down. Né? Para cima, para cima, para cima, para baixo, para cima e para baixo, para baixo. São as 4 possibilidades. E aí eu posso combinar, né? Combinar de forma a ver o que isso me produz. Né? O que é que isso me produz? Eu posso notar o seguinte: sempre que eu tiver up e up, a soma vai dar em Z, vai dar mais um meio vai dar 1. Sempre que eu tiver up e down ou down up, a soma em Z vai dar 0.
né? A soma em z vai dar 0. E sempre que eu tiver down, down, para baixo, a soma em z está menos 1. Então, olha só. Up, up, inevitavelmente em z vale 1. Se em z vale 1, o momento angular total tem de ser 1. Por quê? Se em z está valendo 1, significa que o número, a projeção m em z, vale 1. E o m poderia ir de menos L a L, né? Ou de menos momento total a mais momento total. Então, se vale 1 a projeção, inevitavelmente o total tem que ser 1, não pode ser 0. Né? Quando eu tenho up e down, e tal modo que então vai dar a combinação up e down dá 0, eu posso ter duas situações. Eu posso ter tanto para o caso que o momento total é 1, porque o 0 navega, né, de menos 1, 0 a 1. Mas eu também posso ter um momento angular total 0, que é o que eu marquei lá embaixo. Né? Aí eu tenho a seguinte distinção. O momento angular, então, decorrente, né, a soma de spins que resulta em 1, nesse caso, é total igual a 1, todos têm que pertencer ao mesmo cenário de possibilidades de acesso aos estados. Então, todos têm que compor o mesmo espaço vetorial. Então, quando a soma dá de um S com o outro S dá 1, a gente diz que a gente tem um tripleto, que forma essas três possibilidades aí. 1, 0 e 1 menos 1. É como se agora o momento angular de spin das duas coisas juntas tivesse a característica de um momento angular orbital, né, de número inteiro. O ponto aqui é o seguinte, aqui eu estou fazendo uma coisa já muito avançada para a gente, estou somando momentos angulares. Né? A gente não vai discutir isso no curso. Estou pegando um exemplo de soma de momentos angulares, que é mais ou menos intuitivo, né, nessa combinação aí que a gente fez. Né? O outro caso é o caso em que essa soma dá 0. Né? A gente está pegando o caso 0. A única forma é com essa estrutura, que a gente chama aqui de singleto. Tá? Uma é antissimétrica, a outra é simétrica. Ah, professor, mas agora eu estou confundindo, porque você disse que os fermis tinham que estar sempre em estados de função de onda total, função de onda total antissimétrica, né? Falei, pois é, só que eu disse a função de onda total, aqui eu só estou olhando para os spins. Então, na configuração de tripleto, a função de onda de spins ela é simétrica, o que quer dizer que a parte lá das posições diante da troca de um elétron com o outro tem que ser antissimétrica, para ficar um antissimétrico com simétrico que dá um antissimétrico, né? É um par com ímpar dá ímpar, né? Que é antissimétrico. Já a de baixo, que é o singleto, ela está na configuração antissimétrica. Então a outra parte, que é a parte da função de onda nas posições, tem que ser simétrica diante da troca de um elétron com o outro, né? Porque daí eu vou ter a parte simétrica com esta antissimétrica e a total vai dar par com ímpar, ímpar, portanto, antissimétrica. Então não tem pegadinha nenhuma aí, né? O que tem é que eu tenho que olhar para a função de onda total. Aqui eu só estou olhando para a parte de spin. Por isso não tem problema ter uma parte simétrica na troca de um com o outro e na parte antissimétrica na troca de um com o outro. Percebam? Aqui, ó, o up-up, se eu trocar um com o outro, fica up-up. O down-down, se eu trocar um com o outro, fica down-down. O up-down, down-up, se eu trocar um com o outro, fica down-up, up-down, somado, que dá na mesma, né? É adição é uma operação comutativa aqui, então não tem problema. E lá embaixo eu tenho up-down e menos down-up. Se eu troco, eu fico com down-up menos up-down, que tem o sinal contrário, então é antissimétrico. Mas sempre na parte de spin. A função de onda total, contando também a parte de posições, é que tem que ser antissimétrica pelo princípio da exclusão de Pauli. Tá bem? Então é importante ter isso bem claro, que aqui eu só estou olhando para a parte de spins. Né? Então, e vamos continuar olhando para essa parte de spins. Vamos agora pensar na linguagem do espaço vetorial de spin 1 meio, tá certo? A ação dos operadores ali, quais são os operadores que agem nesse espaço vetorial?
O espaço vetorial vai ser o espaço de estados, né? E quais são os estados possíveis para uma partícula de spin meio? Ela vai ter o S, né, igual a 1 meio, podem ver todas elas que eu montei aí, né, tanto aqui, a coluna azul quanto a coluna vermelha, tem o spin, o número S igual a 1 meio. E o número ms, né, que seria o sz, ele é igual a ou mais um meio ou menos um meio. Então, na verdade, o espaço vetorial de spins, ele admite apenas duas manifestações, o spin up e o spin down. Então a gente representa com um vetorzinho 1, 0, um deles, e com um vetorzinho 0, 1, o outro deles. Então, no espaço vetorial de spins, com esses dois vetorzinhos, eu tenho uma base para expandir o espaço vetorial. Então, eu posso montar qualquer estado fazendo A vezes o spin up mais B vezes o spin down. Ou a letra que vocês quiserem, aí, alfa vezes spin up mais beta vezes spin down, né? E qualquer valor. A única coisa que eu tenho que tomar cuidado é que eles têm módulo igual a 1. Então, esse vetor total aí que eu montar, quando eu quiser, ele também vai ter módulo igual a 1. Então, esses valores de A e B, alfa e beta, tem que ser tal que o quadrado, A ao quadrado mais B ao quadrado seja igual a 1, ou que alfa ao quadrado mais beta ao quadrado seja igual a 1, né? Porque eu tenho que ter o módulo igual a 1, tá? E quais são os operadores que atuam nesse espaço? Vão ser matrizes, né? 2 por 2 são as chamadas matrizes de Pauli. Né? É o sigma x, o sigma y, o sigma z. E a identidade também. E a identidade. Né? Então, essas matrizes ela tem algumas características importantes, como, por exemplo, o quadrado delas é igual à identidade, então elas têm que satisfazer essa condição, porque na hora de compor o operador de spin, né, você vai ter que tirar os números quânticos correspondentes. Então, cada projeção de spin em x, y e z é dado por h cortado sobre 2 vezes essa matriz aí, sigma, x, y e z. Né? Para tomar um exemplo de como elas operam, vamos pegar o spin up e vamos aplicar o SX, né, que é com sigma x. Aqui, eu pego o spin up e aplico o SX. Né? O sigma x é aquele, ó, 0, 1, 1, 0. Né? Então fica lá h cortado sobre 2, 0, 1, 1, 0. Aplico ali sobre o spin up, que é o 1, 0. Ao fazer essa conta, eu vou tirar, vai obter h sobre 2, 0, 1. Né? É o resultado dessa operação matricial aí, desse produto, né? Linha vezes coluna, linha vezes coluna, né? Ou seja, eu inverti o spin. Então, se eu aplico SX num estado de spin up na direção Z, né, eu inverto ele, né? Então, eu altero o estado, percebe? Então, a ação do operador SX, ela não produz um alto valor, ela altera o estado. Então, se eu tenho um estado projetado em Z e tento tirar a medida em X, quanto vale o spin em X, se eu estou com ele projetado na direção Z, eu altero o estado, eu destruo a informação que eu tinha anteriormente. Isso faz vocês lembrarem de um princípio, né? Isso vai fazer vocês lembrarem de um princípio que a gente já estudou aqui, né? Agora, eu poderia, em vez de tomar a medida em X, querer tomar a medida em Z, né? Faço então com o operador Z, que está ali em cima, que é o 1, 0, 0, menos 1, né? Eu aplico aí o 1, 0, 0, menos 1 nesse estado e vai dar h sobre 2 vezes 1, 0. Eu não alterei o estado, ele permanece up. Então, estes estados, porque eu já sabia, né? A gente construiu eles dessa forma. Esses estados spin up e spin down são autoestados do operador SZ. Então, sempre que eu medir o SZ, eu não vou destruir o estado. Né? Agora, se eu medir o SX bem como o SY, eu destruo os estados. Né? Esses operadores que são escritos em função das matrizes de Pauli, eles obedecem uma álgebra não comutativa. É uma álgebra de Lie do grupo simples unitário SU2. Né? Essas álgebras são todas classificadas, né? E elas trazem algumas propriedades. O fundamental aqui dessa álgebra é que esses objetos eles não comutam entre si.
E não comutar quer dizer o quê? Vocês lembram lá de x e p não comutar? Quer dizer que existe uma relação de incerteza, né? Quer dizer que se a medida de um é feita, a medida do outro vai ser prejudicada, né? Então eu não posso tomar essas medidas simultaneamente se eles não comutam entre si, né? Vocês lembram que HL quadrado e LZ da aula anterior, né, comutavam entre si, então podia tomar medidas simultâneas. Agora os S, X, S e Y e SZ não comutam entre si. Então não posso tomar medidas simultâneas. Eles alteram o estado, como eu mostrei aí para você, né? Para vocês. Então aqui é mais fácil. A gente está falando de matrizes, né? Eles têm uma representação na forma de matrizes. Então dá para ficar evidente que os estados são alterados quando a medida é feita, né? Quando você aplica um operador sobre o estado, que corresponde ao processo de medida, de acordo com um dos postulados da mecânica quântica, fica claro que ele é alterado, né? Então isso é muito importante, isso é uma característica muito importante da mecânica quântica, né? Então esses operadores, naturalmente, eles não comutam. Dá para verificar, né? São matrizes. Vocês sabem fazer produto de matrizes. Vocês podem fazer uma pela outra, vocês vão ver que, por exemplo, sigma x vezes sigma y é igual a menos sigma y vezes sigma x, troca de sinal, né? Então eles não comutam entre si. Não, a hora que a gente inverte a ordem do produto, dá um outro resultado. No caso, só troca de sinal. Poderia dar um resultado mais complicado, mas só troca de sinal, né? Então é muito interessante usar essa notação, essa formulação para entender, para explicar o que acontece com os spins, né? O spin, como eu disse, eles podem se somar, né? Se eu monto estados como esses daqui, né? Ou como esses daqui, né? Eles podem se somar, né? Então, no caso em que eu quiser compor estados com spin definido, por exemplo, com 2 elétrons, aí eu vou cair numa representação, como era essa daqui, né, gente, do lado direito, em que, para eu ilustrar esses estados, né, eu preciso de um vetor com 3 possibilidades, né? Um para o 1, 1 para o 1, 0 e 1 para o 1 menos 1, né? No seu estado, na sua representação de maior dimensão. Para o singleto eu só preciso de um vetor 1, né? Então o singleto ele é o mais sem gracinha, vamos dizer assim, né? É o mais fácil de trabalhar também, mas aí eu vou ter um tripleto, né? Existe uma existe uma teoria subjacente a isso para. E se eu quiser compor com mais um spin agora, 3 elétrons, né? Como é que eu faço? Ou 4 elétrons? Bom, existe, é a tal da soma de momentos angulares. Existe uma teoria subjacente, né? Que é a teoria de grupos e a álgebra da teoria de grupos que vai determinar as regras de como se compõem essas coisas aí, né? Então, não é trivial. O que eu posso dizer é que com essa expressão aqui, é só para completeza mesmo, porque a gente nem vai abordar isso, né? O que eu posso dizer é que cada vez que você soma um spin, né? Então, vamos supor, você põe aí 3 elétrons. Vamos começar com 2, 2 elétrons. A representação de maior dimensão é com 3 estados. Então, eu vou ter operadores de matrizes 3 por 3. Se eu botar 3 elétrons, eu vou ter representações de 4 estados. É fácil de ver, né? Porque vai ser 3 meios, 1 meio, menos 1 meio e menos 3 meios. São as 4 possibilidades. É sempre o salto de 1 em 1, percebe? Ó, menos 1 meio para 1 meio. Quando é 1, é menos 1, 0 e 1. Quando é 3 meios, é menos 3 meios, menos 1 meio, mais 1 meio, 3 meios. Quando é 2, é menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. O salto é sempre de um número inteiro, né, de um estado para o outro, né? E então, com 3 meios, por exemplo, eu tenho 4 possibilidades para o eixo Z, né? E nessa ocasião, então, o meu estado vai ser representado por um vetor de 4 componentes, né? Então, eu vou precisar de 4 vetores para descrever o espaço vetorial todo, né? E os operadores ali vão ser matrizes 4 por 4.
Então aqui eu tenho como calcular essas matrizes, né? Basta eu dar o índice delas, né? A e B, por exemplo, se for uma matriz 4x4, eu quero calcular ali o SX, o componente 4, 4, né? Então eu coloco ali A igual a 4, B igual a 4 e vou achar o valor dessa matriz. Isso tudo vem dessa teoria de grupos, né? Vocês não precisam saber isso aqui, eu só estou mostrando para vocês que existe tudo isso já bastante bem determinado e tudo mais, né? Então, com isso a gente fecha um pouco essa descrição do universo dos spins. Vocês podem ver que só os spins tem muita coisa para, porque ainda tem a álgebra subjacente, a álgebra de Clifford. Tudo. Então, assim, só o universo dos spins, gente, só estudar. O cara pode passar anos da vida dele se dedicando a estudar a álgebra de Clifford aplicada no entendimento dos spins e tudo mais. Ah, por que eu quero estudar tanto spins mais altos? Ah, porque você quer compor estados aí com muitos elétrons, por exemplo. Ou porque podem ter partículas que tenham spins mais elevados, né? Por exemplo, os bósons vetoriais intermediários que atuam nas interações eletrofracas, eles têm spin 1, né? O fóton tem spin 1, né? O graviton, no melhor modelo para gravitação quântica, tem spin 2, né? Então, tem partículas elementares, né? Não partículas elementares que não são elementares, tem composições de quarks, hadrons, né, que são formados por 3 quarks. Quando os 3 quarks estão emparelhados, eles resultam no spin 3 meios. Né? Então, um estado excitado do próton, por exemplo, um estado excitado do nêutron, né, que aí não se chama próton, nem se chama nêutron, né, eles têm os seus devidos nomes, podem ter spins 3 meios, né? São configurações de energia mais alta, né? Então, é só um detalhe, voltando já que eu toquei nesse assunto, né? Por exemplo, os tripletos são configurações de energia mais altas, né? O singleto já são configurações de energia mais baixa. É como a gente pensar lá nos níveis S e nos níveis P, né? Do momento angular orbital. É mais ou menos semelhante, tá? Então, enfim, aqui nessa primeira parte a gente encerra o universo dos spins, né? Então é muita coisa, né, para entender, mas eu tentei dar um apanhado geral. Vamos agora relacionar com a função de onda da posição, né, gente? Vamos trazer de volta aqui aquela representação que a gente desenvolveu para o átomo de hidrogênio, né? E vamos lembrar agora que o elétron vai ter o spin também. E a gente simboliza com mais ou menos, né? Porque aqui vai ser um número quântico mais um ou menos um, né? O ms. Isso aqui, gente, é uma questão de convenção. Por que eu coloquei aqui mais um ou menos um de propósito? Não era mais um meio ou menos um meio? Vocês também vão encontrar na literatura alguém que adota mais um ou menos um. Só que a hora que você adota mais um ou menos um, na definição do spin, né, do alto valor, ele vai ter que carregar essa informação normatizada, né? Então, é, enfim, aqui eu estava usando mais um meio menos um meio, né? Então pode ser que tenhamos casos na literatura, em alguns livros mais antigos, enfim, em que se adote uma outra nomenclatura. Mas aí tem que saber fazer a leitura correta da notação, né? Então aqui eu só coloquei, marquei o mais um, menos um ali, para eu me lembrar de falar para vocês, tá? Porque senão eu ia me esquecer também, e às vezes você encontra no livro mais antigo, e, enfim, e tem essa notação diferente, né? Mas os livros que a gente está usando adotam, nas nossas referências, né, adotam mais um meio e menos um meio, tá bem? Hum, como eu marquei aqui, tá joia? E o nome desse M é número quântico de spin. Uma forma de ilustrar isso, então, é mais ou menos assim, né? Aqui eu estou fazendo para o momento angular as projeções, né? Mas para o spin seria a mesma coisa, né? Eu estou aproveitando o desenho do momento angular, mas é como se eles tivessem, então, eles ocupassem posições, né? Você imagina um peão girando,
com a hora que ele começa a fazer aquele movimento de precessão, né? Para onde que está apontando o momento angular? É sempre na direção do eixo o momento angular intrínseco, né? É sempre na direção do eixo do peão. Aí ele vai compor com o momento angular orbital, né? O movimento de precessão. Ele vai dar um momento angular total. Mas aqui, no caso, é só para ilustrar as projeções nas direções dos eixos, do eixo Z, né? Então as projeções podem ser, no caso aqui, para L igual a 2, então elas podem ser de menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Seria o caso de spin igual a 2 aqui também, né? Mas o spin pode compor com o momento angular orbital também na soma, mas a gente não vai entrar nesse universo. Eu fiz a descrição ali, mas não pretendo entrar nesse universo. Tá bem? No caso dos orbitais, como é que a gente preencheria os orbitais, então? Bom, no orbital de energia mais baixa, n igual a 1, os números L e M são zero, mas os de spin vão ser mais um meio menos um meio. Então eu posso pôr 2 elétrons, né? No orbital de n igual a 2, eu tenho duas possibilidades, ou com L igual a 0 ou com L igual a 1. Né? Com L igual a 0, o M correspondente do L tem que ser 0. E com L igual a 1, eu tenho 3 M's, menos 1, 0 e 1. Vamos pegar o primeiro caso, 2, 0, 0. Também só pode 2 elétrons, mais um meio, menos um meio. Já no segundo caso, né, como eu posso lá menos 1, 0 e mais 1 para a projeção do momento angular orbital, eu tenho 3 situações. Em cada uma delas eu posso pôr 2 elétrons. Então eu vou ter 6 elétrons. Por isso que eu tenho 8 elétrons no nível 2. Né? Vamos para o nível 3. O nível 3 eu tenho 3, n igual a 3, então o L pode ser 0, 1 ou n menos 2, que é n menos 1, que é 3 menos 1, que é 2. Então ficaríamos com 3, 0, 0, 3, 1 e os M's correspondentes, 3, 2 e os M's correspondentes. Para o L igual a 2, tenho 5 M's possíveis. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Aí nesse caso eu vou poder botar 2 elétrons em cada um, vai dar 10 elétrons. No caso anterior 6, no caso anterior 2. Então ficamos com 18 no total. E isso vai compondo, então vai dando... e os átomos são assim, né, gente? Então isso vai dando substância para a teoria, né? Isso vai dando... vai consolidando o modelo, né? Isso é muito importante. Todos os átomos são descritos assim, né? Então, mas a medida inicial foi feita no experimento desses camaradas aqui, o Stern e o Gerlach, né? Como é que eles perceberam? Eles tinham esse aparato aí, né? Um gerador de campo magnético aí bem robusto aí, né? Com um campo magnético que variava na direção Z, vocês já vão ver, tá? E eles lançavam aí um jato de átomos de prata, né? Que era evaporada e era possível ser lançada, né? E aí eles tinham um aparato detector. E nesse aparato, quando o campo magnético estava desligado, eles viam apenas uma linha, né? Um risco. Quando o campo magnético era ligado, né? O que se esperava classicamente? É que se alargasse essa linha e formasse um borrão, né? Entretanto, o resultado era o alargamento, mas não um borrão, eram duas linhas definidas, né? Uma espécie de caráter de discretização, né? Então, o que acontece? Qual foi a interpretação disso? A interpretação foi a seguinte: antes da interpretação, eu preciso responder uma pergunta. Por que os caras usavam prata? Né? Eles usavam prata porque a prata tem só um elétron no orbital mais distante. Então, todos nos orbitais mais internos, né, sempre vai estar emparelhado um elétron com o outro, um spin up e um spin down. Né? Os caras não sabiam isso, mas como eles estavam modelando, né, vamos supor que eles não conhecessem o spin ainda, mas eles estavam modelando, pressupondo essas ideias. Então, assim, então se a gente quer testar isso, tem que ser um caso em que fique evidente o spin. Então, no caso da prata, tem um elétron só no orbital mais externo, né? Então, o efeito de spin não ia cancelar com o de outro elétron. Né? Então, daria para ver nitidamente esse efeito de spin, aí, caso ele existisse. Né? Então, pelo fato de ter um elétron na última camada. Os das camadas mais internas estavam ali, um cancelando
com o outro, né? O número quântico de spin. E por que que o campo magnético ele teria de ser não homogêneo? Né? Isso é para provocar uma força, né? Que vem de... Eu vou explicar em mais detalhes daqui a pouco, mas é uma força que vem com o gradiente do campo, né? É um del B, del Z. É uma força que é uma força eletromagnética, né? Então, de ação magnética para cargas em movimento. É a força de Lorentz, né? Que vocês aprendem lá em Física 3, né? Então, o que acontece? Esse campo tem que ter um caráter não homogêneo. Por isso que a forma do magneto aí era meio abaulada, outro tinha uma ponta, enfim, tem que gerar esse gradiente aí. Por quê? Porque daí seria importante para que se interagisse de forma diferente com momentos magnéticos de sinais opostos. Né? Então, elétrons com spin para cima iam ter um momento magnético apontando numa direção, elétrons com spin para baixo iam ter um momento magnético apontando em outra direção. No caso da prata, o grosso do momento magnético do átomo de prata adviria desses elétrons com spin para cima ou com spin para baixo na última camada, então o momento magnético total seria evidenciado por esse sinal de spin para cima e spin para baixo, com sinal positivo e sinal negativo, né, para o momento magnético. Então, na hora de interagir, um daria uma força para cima, o outro daria uma força para baixo, vamos dizer assim, ou para a direita, ou para a esquerda, enfim, que seja. Né? Mas no caso aqui é para cima e para baixo. Então, é mais ou menos isso. Aqui está a foto original do experimento, né, de domínio público também, né? Então, o que acontece? O 47º elétron da prata, né, que tem 47 prótons e o átomo de prata e 47 elétrons, é o 47º que permitiu essa medida, né? E uma dinâmica mais detalhada do experimento é essa daqui. Né? Então, a energia potencial associada a essa interação com o campo magnético é devida ao acoplamento com o momento magnético. Né? Esse momento magnético ele se acopla com o B na direção Z e a força que é decorrente desse acoplamento ela vai ser um del U, del Z, então por isso que o B ele tem que ser dependente de Z, para que a derivada, o del U, del Z no caso, vai ser a derivada do momento magnético vezes BZ, e o momento magnético é uma constante, então eu vou ter um del B, del Z. Se o B fosse constante, essa força seria zero, não ia ter essa aceleração e o deslocamento dos átomos de prata, né? Essa força atuando sobre os átomos de prata. Então era necessário um campo magnético não homogêneo para ter um del B, del Z diferente de zero. Né? O resultado em si não batia, vamos dizer assim, na previsão qualitativa, né? Mas era necessário um fator de correção do campo magnético, que foi a experiência de Einstein e de Haas que promoveu essa correção. Tá bem? Mas eu também nem vou entrar nesses detalhes, que são detalhes que não nos interessam muito agora. Então, a expressão exata para a força que atua aí na direção Z, né, é uma equação de deslocamento, Z igual ao meio da aceleração vezes tempo ao quadrado, eu substituo a aceleração aí, substituo o tempo, né, e vou manipulando as expressões, isso tem no Halliday feito, vocês podem acompanhar lá, tem uma expressãozinha para esse deslocamento em Z. Como eu falei, tem que ter uma correção aí devido ao momento magnético, tá? Tem um fator de correção no momento magnético. Né? Então, aqui está a figura ilustrativa análoga ao do momento angular. Né? Como eu disse, a gente pode compor um estado de spin uma constante vezes o spin up mais uma constante vezes o spin down, e a representação esquemática seria essa de momento angular. Que como no começo da nossa aula eu discuti os detalhes, que não é bem assim, que era mais uma interpretação decorrente dos experimentos e tal, que hoje a interpretação ela é mais robusta em termos da formulação da equação de Dirac, da álgebra de Clifford, Spinoza e tudo mais, mas não vamos voltar nesse assunto. Vamos continuar aqui na nossa toada, tá bem? Pois bem, então isso resume, vamos dizer, o fato da detecção do spin na altura, né? A gente vai escrever, então,
o spin ao quadrado como semelhante ao do momento angular, com S igual a S mais 1, né? Multiplicado por um H cortado ao quadrado, essa projeção em Z, como eu disse, é mais ou menos o meio do H cortado. Né? Isso vai provocar, então, o que acontece? Também na medida dos níveis de energia, né? Sobretudo quando eu tenho acoplamento com o campo magnético, uma quebra de degenerescência. Lembra das quebras de degenerescência? É quando o nível de energia ele se abre devido a novas interações. Né? Então, com o spin para cima e com o spin para baixo, trazem contribuições de energia, quantizadas também pelo número quântico de spin, né? Que vão fazer com que tenha um splitting, uma abertura aí dos níveis de energia. É muito pequena, né? Ó, é de 4,5 vezes 10 a menos 5 eletronvolts comparado com 10,2 eletronvolts. Né? Então é um split muito pequeno, mas ele existe. E é legal que na eventual o fenômeno de spin flip, né? Você trocar um spin para cima e um spin para baixo, ele exige uma inserção de energia aí, né? Ou uma emissão de energia, né? Para troca aí, né? Então é mais um fenômeno que aparece, né? Isso aparece, essa quebra de degenerescência no átomo de hidrogênio. Vamos pensar no átomo de hidrogênio. No átomo de hidrogênio já tem um próton ali e tem carga em movimento, né? Então a carga em movimento, né, ela gera um campo, né, magnético, né? Lei de Faraday, né? A carga em movimento corrente, né, gera campo magnético, né? Então a corrente elétrica gera campo magnético. Então a carga em movimento, corrente elétrica gera um campo magnético. Então esse campo magnético gerado pela carga em movimento leva a um acoplamento com o spin da outra partícula carregada, né? Então nesse acoplamento, né, a gente tem a gente tem a gente tem uma armazenamento de energia, né? Então, no caso pode ser a própria partícula, né? O campo da própria partícula. Por exemplo, o elétron em movimento, o movimento angular orbital, L, né? Ele vai produzir um campo magnético que vai se acoplar com o próprio spin do elétron. Então a gente tem o chamado acoplamento spin-órbita, que vai determinar o que a gente chama de estrutura fina do átomo. Esse acoplamento spin-órbita, né? É uma quebra de degenerescência desse tipo, né? Os ml são quebrados ali conforme esse acoplamento spin-órbita. Isso é chamado efeito Zeeman, né? E aqui eu ilustro então as linhas espectrais do sódio, né? Nessas transições não pode ser de qualquer nível para qualquer nível. Elas têm que obedecer o que a gente chama de regras e seleções, né? Aqui tem duas. O ΔL tem que ser de mais ou menos 1, então não pode ser de outro valor, né? E o ΔML tem que ser ou de 0 ou de mais ou menos 1. Então não posso ter trocas cavalares aí entre os M's e os L's nas transições, né? Isso simetrias, são simetrias impostas pela natureza, né? Teoria de grupos explica isso daí também, tá, gente? Mas a gente não vai entrar nesse aspecto aí, tá bom? Então são acoplamentos desse tipo, spin com momento angular, né? O acoplamento spin-órbita, né? Que aparece nesse tipo de estrutura, né? Então essas propriedades de momento angular elas vão se generalizando, né? Ao modo que a gente pode obter, por exemplo, o momento angular total, né? E ter um número quântico para ele também. Aí tem que estudar como é que compõe esses números quânticos, né? São somas vetoriais que obedecem, como aquela história que eu estava falando para vocês, do 3 meios, do 1 meio, né? Enfim, tem a composição de momentos angulares, ela é trabalhosa. Depois vai ter acoplamento spin do elétron com spin do próton. Isso vai determinar uma nova quebra de degenerescência, que é a chamada estrutura, a interação spin-spin, né? E a estrutura é hiperfina, tá? Não é estrutura fina. Pois bem, então isso aqui com isso aqui a gente encerra toda essa
discussão teórica do spin, vocês podem ver que foi longo, né? Tem muita coisa e tem muito mais coisa do que eu falei. Eu espero que tenha sido possível vocês entenderem o papel do spin, pelo menos da forma mais elementar. Eu exagerei um pouco, mas, enfim, é interessante que vocês saibam que não há limites, né? E não há limites, inclusive, para a aplicação dessas propriedades, né? A aplicação mais importante que eu acho hoje em dia, do ponto de vista tecnológico, é a da ressonância nuclear magnética. A gente está falando do spin do núcleo, né? É, a gente, como é que funciona a ressonância nuclear? Né? Eu não vou entrar muito a fundo porque ela pode ser tema de um dos seminários de vocês. Aí vocês podem estudar e apresentar um seminário sobre isso. Mas basicamente o que acontece é o seguinte: é, cada material, né, cada substância que compõe, cada tipo de átomo, né, que compõe os tecidos humanos ou animais, né, o que acontece? Eles são compostos majoritariamente por determinados elementos químicos. Então, por exemplo, muito do nosso corpo tem carbono, aí muito das regiões aí é, é, musculares ou os nervos, enfim, eles vão ter aí, muita coisa tem flúor, muita coisa tem carbono, muita coisa tem nitrogênio, muita coisa tem fósforo, muita coisa tem potássio, né? Então, essas concentrações são mais evidentes, são mais predominantes em determinados tipos de tecidos, tipos de células, né? Esses átomos, cada um deles tem a sua aí configuração eletrônica, né? Então, as transições de um nível para o outro, né? Sobretudo dos núcleos, agora falando dos núcleos, tá? Eles obedecem, então, a característica das propriedades desses núcleos, né? Então, nessas transições, eles vão emitir comprimentos de onda que variam, né? Então, uma vez excitados por um campo magnético, né? Eles vão emitir em comprimentos de onda diversos, né? Então, aqui tem uma tabelinha de como se daria para um elétron, para um próton, para o deutério, que é o hidrogênio com um nêutron, né? Para o nêutron, enfim. Então a gente incide um campo magnético, excita esses átomos, aí eles decaem e emitem uma radiação. Então a gente pode ter uma noção do que tipo de substância a gente encontra em determinados tecidos e tudo mais. Não é tão simples assim, não é só apontar um campo magnético e sair rezando aí, esperando que o resultado venha. Tem toda uma tecnologia e um protocolo, um algoritmo para produzir isso e detectar, que é muito bonito. E não é simples não, tá? Então quem for eventualmente se estimular para apresentar um seminário nessa área, vai entender que diferentes tecidos têm ambientes magnéticos diferentes e o campo ao qual os prótons, né, os elementos do núcleo estão submetidos é devido a um campo externo aplicado e aos diferentes ambientes locais. Então tem os spin eletrônicos e os núcleos dos átomos vizinhos. Então é todo um processo mais complicado. Por isso fica a sugestão para que alguém que queira apresentar um seminário sobre ressonância magnética. Né? Tem bastante material na rede, dá para estudar um pouquinho. Enfim, eu espero que, se alguém tiver interesse, é um dos temas. Temos vários temas aí, vocês já sabem quais são. E a outra dica, né, que eu acho muito importante, é vocês assistirem o documentário sobre a Marie Curie. Porque, além de tudo, ela botou para funcionar um aparelho de ressonância magnética no fim da vida dela. Né? E essa mulher era uma coisa de louco, assim, não só da inteligência, mas também do empreendedorismo, da proatividade. É uma pessoa assim que, se você, pelo menos a impressão que eu tive ao assistir esse documentário, sabe? É uma pessoa assim que, como tantas mulheres na ciência aí, né? Que infelizmente são poucas, né? Mas principalmente por circunstâncias socioculturais que nunca estimularam a presença de mulheres na ciência e que sempre foi o resultado da presença das mulheres na ciência sempre foi maravilhoso. São exemplos aí que temos de cientistas notáveis. A Marie Curie é uma, mas nos meus slides ali tem a Emily Noether, que para mim ela mudou a história da humanidade, porque o Teorema de Noether, vocês devem ter visto em alguma outra disciplina, é uma coisa de louco também, a importância desse teorema, né, na relação entre simetrias matemáticas e leis de conservação. Que coisa mais importante do que isso? Mas enfim, a Marie Curie tem, além do caráter teórico, ela é a única pessoa
a ganhar prêmio Nobel em duas áreas de exatas diferentes. Né? O John Bardeen ganhou 2 em física, mas ela ganhou em física e em química, então em duas áreas diferentes. Né? Tudo bem que a gente está falando de ciência e tal, mas, meu Deus do céu, outro que ganhou 2 prêmios Nobel foi o Pauling, né? O Linus Pauling, mas ele ganhou em química e prêmio Nobel da Paz. Eu não sei se merecia muito o prêmio Nobel da Paz, mas enfim. Então, se for possível, vejam este vídeo da Marie Curie. É um documentário, tá? Não tem conteúdo assim, mas é muito bom o documentário. Pus o link aí, tem no material da aula também, enviado por e-mail, tá joia? Então com isso eu encerro a aula e muito obrigado.